Bom dia. Bom dia, Bom Olá, dia. tudo bem? tudo bom? Bom dia, gente. Nós estamos aqui, então, no Café das Conectadas, com uma pequena fala, assim, um recorte do assunto, falando sobre o ensino médio, BNCC, né? Estamos em tempos de emergências, né? Coronavírus, mas também estamos na fase dessa implementação da BNCC. As conectadas têm conversado sobre isso já há um pouquinho mais de um ano, sobre esse impacto, né, da BNCC na educação básica e também um impacto que vem acontecer também no ensino superior, né? Então, nós convidamos aqui o professor Estênio Medeiros, né? Ele é da Rede Estadual de Minas. Ele é conteudista de plataforma online, redator de material didático, elaborador de itens, e ele tem uma experiência na modalidade de educação à distância no pós-graduação dele. Então, ele é uma pessoa que está trabalhando nessa implementação, faz parte disso tudo, né? E vai contar um pouco para nós, para conhecer esse mundo do ensino médio, BNCC, né? Bom dia, Estênio, palavra contigo aí. É, Desculpa, estamos com a bom dia. Betânia. A Boa Betânia tarde, claro. conectada, nos ajudando também, né? Com o olhar da educação superior também, né, Betânia? Seja bem-vinda Isso também. mesmo. É um Vamos lá. prazer estar aqui junto a vocês. Obrigada. Olá. É, bem, falando assim sobre o andamento, né, da implementação da BNCC na rede estadual e tudo, eu vejo que está bem aquém do que era programado. Eu acho que está um pouco atrasado, né? Os professores não estão assim muito entusiasmados com isso. Eles estão oferecendo bastante resistência, né? Vendo apenas defeitos e tudo. Eu acho que está tendo uma grande confusão entre a BNCC e o novo ensino médio, né? Que a BNCC fala das habilidades, das competências mínimas. O novo ensino médio fala mais de uma questão estrutural, como que vai se organizar a escola, né? E os professores estão fazendo muita confusão com isso, mas eu acho que a BNCC está vindo muito acrescentar, e eu acho que o ensino, o EAD, ele é uma realidade que vai vir de qualquer forma, né? E as pessoas não estão muito resistentes, mas em vez de ficar discutindo se é contra ou a favor e tal, deveriam discutir mais sobre como fazer isso ser favorável, como fazer isso ser bom, né? Porque é inevitável, né, a politização do mundo. E o principal argumento que as pessoas estão falando assim para ser contra o EAD é a questão da acessibilidade, que falo que muitos alunos não têm acesso à internet, porém isso eu vejo assim como um argumento muito falho, porque olhando a realidade, a gente vê que no ensino médio a evasão escolar é gigante, do ensino presencial. A evasão escolar é muito grande, porque o ensino presencial também não é muito acessível, né? As pessoas não têm condição de ficar indo à escola, e talvez conseguir que a pessoa tenha acesso à internet seja mais fácil do que manter ela no ensino presencial, né? Me Isso diz pode uma até ser coisa, mais Estênio. fácil. Me diz uma coisa. Em 2018, a BNCC ela foi lançada, né? Pelo Sim. governo e tudo. Teve um programa de apoio à implementação, né? Na época foi divulgado isso. Como que os professores aproveitaram isso? Como que a escola trouxe isso para os professores? Houve formações? Todo mundo teria que participar dessas formações? Como funcionou isso, essa mecânica desse apoio da base lá para vocês?
No ensino fundamental, isso já está em andamento mais tempo, né? No ensino fundamental, os professores eles já estão mais já estão um pouco mais informados e tudo, mas mesmo assim eles estão meio perdidos porque essa mudança de foco no conteúdo para foco nas habilidades, né? Os professores eles não estão entendendo direito isso ainda. Eu não eu acompanhei mais, eu estou acompanhando mais o processo no ensino médio, né? No ensino fundamental eu realmente eu fiquei um Que é pouquinho à parte. 2019 é o momento dos itinerários, né? Que está É, acontecendo. Tem que trabalhar isso. nesses itinerários. O ensino E aí, trabalhar como nos que faz itinerários. na rede, assim? Como que funciona essa dinâmica na rede toda é Belo Horizonte que tu trabalha? Belo Horizonte. Como que funciona Isso, essa Belo dinâmica Horizonte. entre os professores ou cada um faz eu não para a gente entender um pouquinho essa dinâmica entre os professores, como funciona? Teve reuniões nas escolas, né? Cada escola teve as suas reuniões para decidir sobre os itinerários que vão ser adotados por escola, né? As escolas elas têm realidades diferentes e os itinerários é para se adequar à realidade de cada uma. E pelo menos na escola que eu estava trabalhando no ano passado, essas reuniões foram bastante colaborativas mesmo. A equipe toda dos professores se reuniram umas 4 vezes durante o ano e discutiram ali, inclusive até com o representante dos alunos também, discutiram quais eram as demandas maiores da comunidade, discutiram também o que era mais viável, né? Quais recursos que poderiam, que seriam gastos para implementar aqueles itinerários. Então, assim, a gente teve essas discussões para decidir, né, quais melhores itinerários para se adequar à realidade de cada escola. E, e assim, e a Secretaria de Educação, ela tentou fazer esse controle e se comunicar com as escolas por meio de formulários, né, de questionários para as escolas preencherem em meio a essa discussão. Né? No momento da discussão, a gente ia preenchendo os questionários para enviar para a secretaria. E a secretaria está montando, já tem montado, né, o currículo referência do Estado, que ele contempla a BNCC e tem uns acréscimos específicos para Minas. Então, esse referencial já veio para vocês trabalhar os itinerários em cima. Isso. Vocês Foi. receberam isso esse ano ou ano passado? No ano passado, a gente discutiu como que a gente está preparando, né, começou a preparar no ano passado essa documentação para fazer o currículo de referência, né? Esse ano? A implementação, né? Esse ano a gente já está começando a implementar, né, na sala, levar para a sala de aula. Né? Tá bem devagar ainda, né? Mas em que a implementação eficiente, a implementação de forma definitiva mesmo vai ser a partir do ano que vem, né? Esse ano é mais testar mesmo, né? Ver o que dá certo, né? Para conseguir fazer isso. Então, Stênio, a gente pode afirmar, então, que há uma certa autonomia, né, da instituição em fazer com que toda aquela implementação, né, que é colocada, ela seja adequada à realidade de cada escola.
Isso, na parte dos itinerários, sim. Os itinerários, eles vão ser customizados, né, para cada escola, né? Cada escola vai definir melhor os itinerários que vai oferecer, né? Tem que ter, vai ter uma aprovação da secretaria, claro, mas vai passar por uma aprovação da secretaria, mas quem vai elaborar é a própria escola, né? Os seus itinerários. E quanto à educação à distância, né? Usar estratégias de se trabalhar parte do conteúdo à distância. Isso é considerado na rede, esse adotar algum percentual, né? Como se diz, da implementação ser à distância ou não? Não foi conversado sobre isso. Há uma conversa muito vaga sobre isso, né? Não é assim muito considerado mesmo, não, mas existe essa possibilidade sendo discutida muito vagamente, assim, muito por poucas pessoas. Mas é como eu disse, a maioria dos professores, eles nem conversam sobre isso porque eles são muito resistentes a essa ideia. Né? Eles acham que a educação à distância pode roubar o emprego deles, acham que é totalmente viável porque muitos alunos não têm acesso à internet, não sabem usar, né? Tem grande parte da população acha que a internet é o Facebook e tem essa questão, né? Aí é muito pouco discutido isso no ensino, entre os professores do ensino médio. Com essa pandemia e toda essa ideia de educação remota, esse diálogo está ganhando espaço, né? Tá sendo assim forçadamente mais discutido. Os professores eles ainda não sabem, eles não perceberam, pelo menos dentro do meu ver aqui, né, da minha bolha social, eles não conseguem entender direito essa diferença de ensino EAD e educação remota, né, porque realmente é novidade demais, né, e tal, é bastante coisa para assimilar. E eu vejo que tem muito mais gente criticando do que propondo soluções, né? Criticando as soluções que são dadas para alguém do que propondo as próprias soluções, né? Inclusive, eu até chamo a atenção, falo assim, não, tá, tudo bem, pode ser que a solução proposta não se adeque ao seu público, a seus alunos, mas então vamos propor uma coisa nova, uma coisa diferente. E eles, que nem eu vejo assim, muita gente falando do argumento da falta de acessibilidade. Ah, mas a escola presencial também não está sendo muito acessível. A gente tem muita evasão escolar porque o aluno não consegue ir à aula. Né? A gente tem lá que em determinado bairro, direto tem toque de recolher e o aluno não consegue cruzar o bairro para chegar até na escola. A gente vê que tem muito aluno que não consegue sair do trabalho a tempo de chegar na escola, né? Muitos alunos que trabalham. Principalmente no noturno também, tem muita coisa assim. E, por outro lado, a gente vê que muita gente tem um smartphone, tem um celular, que tem um plano de dados, não sabe usar as ferramentas digitais adequadas, sabe usar o Facebook, o WhatsApp, mas as coisas são aprendidas, né? Ele pode aprender a usar uma ferramenta. Então, assim, eu vejo que tem muita resistência e busca de desculpas para não fazer, né? Que às vezes é até para não querer, não sair da caixa mesmo, não querer experimentar coisas novas, né? Falta de entusiasmo. E eu vejo muito isso por parte dos professores, né? Eu sou Não é até fácil bastante assim. também, né? Não é tão fácil. Não é fácil. Vai dar Descobre, trabalho, é uma coisa que vai dar trabalho. Uma mas coisa vai que dar vai um dar bastante resultado. trabalho para fazer, Isso né? tem Mas uma outra tem que ser pergunta. feito. Uma outra pergunta para ti, quanto à metodologia, tá?
Vocês, com a BNCC, com essas propostas, né, de trabalhar com as competências, habilidades, vocês pensaram em alguma metodologia diferenciada? Conversaram sobre isso? Me fala um pouquinho dessa questão metodológica, assim, de se trabalhar no ensino médio com os adolescentes. Eu sou, assim, bastante inovador, né, na escola, pode dizer assim, porque eu estou sempre propondo uma atividade nova, alguma coisa diferente, né? Sempre, eu gosto muito de usar metodologias ativas, né? E eu vejo assim que os alunos eles estranham muito, tanto os alunos quanto os professores também. Eles vêm de uma educação mais, como eu posso dizer, mais Tradicional? tradicional mesmo, né? Mais formação mais tradicional e tudo. E na hora que eles pegam é, quando eu falo com eles para pesquisarem um assunto que eu ainda não ensinei, para eles explicarem para o colega. Aí eles ficam assim, doidos, né? Como é que eu vou fazer isso? Mas é, e os outros professores também têm isso, né? Não acham isso muito interessante. Só que a BNCC, por ela focar mais nas habilidades, eu vejo como assim, é a única forma de muitas vezes trabalhar vai ter que ser assim, né? Tem habilidades que não dá para trabalhar do jeito tradicional, né? Então, tem muitos professores ficando doidos pensando como que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer isso, essas habilidades, eu não sei como que eu vou trabalhar essas habilidades e porque eles, né, não então, principalmente os professores mais antigos, tal, eles não têm essa resistência de sair da caixa, né? De repensar o seu modo de trabalhar, né? E ainda que o teu E curso é física, né? É um curso que dá para trabalhar com projetos, né? Na verdade, é, todas as áreas tu consegue trabalhar com projetos, né? Mas a física, eu acho que ela já vem de um histórico, né? A engenharia, né? A física, a química, ela já vem de um histórico de trabalhos com projetos. Talvez para ti seja um pouco mais confortável, né? Isso aí. Tive uma outra pergunta sim, que eu tinha também sobre justamente projetos. Assim, os professores se juntam de áreas diferentes para propor algum projeto, alguma coisa. Isso acontece na rede, né? Na escola mesmo. sim, algumas escolas mais do que outras, né? Claro, mas a escola tem alguns projetos que são feitos ao longo do ano, assim, com multidisciplinares, né? Os professores trabalhando em conjunto ali para oferecer um produto só, produto reunido, mas eu vejo que assim, não é transdisciplinar, né? É multidisciplinar só, né? Os professores eles tentam fazer assim, o que que eu vou pegar a minha parte do projeto e vou trabalhar isso, o outro Uhum. vai pegar a parte dele e vai trabalhar aquilo, né? Não tem ele dialoga um pouco, menos do que poderia, assim, né? E eu vejo que, assim, às vezes é difícil mesmo, né, o professor, ele dialogar com outro de outra área muito diferente, porque a formação mesmo também não ajuda, mas os professores, eles têm uma resistência própria, né, uma resistência mesmo à mudança, né, como todo ser humano. Então, é isso que dificulta mais, né? Eu falar, olha, a pessoa ter se conscientizar de que a gente está vivendo um tempo de mudança, né? E vai ter que aprender a pensar de outro jeito, né? E eu penso assim, a BNCC, ela também tem isso, ela
engloba grandes áreas, né? Acabou com essa parte de disciplinas, né? Eu não vou dar mais aula de física, vou dar aula de ciência da natureza. E então eu vou ter que aprender biologia. Eu vou ter que, pelo menos, para dialogar com o professor de biologia bastante, né? Então a Berenice, ela vem quebrando esse ano já está separado em áreas. Não, ainda está em disciplinas ainda. Está em disciplinas ainda. O ano que vem já é para ser áreas, né? Já é para ser, de acordo com o cronograma, né? E a escola ainda não sabe direito como que vai fazer isso. As escolas ainda não estão muito cientes de como que elas vão se estruturar. Pois bem. E agora com essa questão do Covid-19, né? Fica mais difícil ainda pensar sobre isso. Eles estão pensando como será cumprido o calendário escolar, né? Eles estão pensando de agora, né? Resolver o calendário escolar, como que vai compensar todos esses dias parados, se vai ter ensino remoto ou não vai, quando que vai começar. Porque na rede pública ainda não se iniciou. Eu sei que na rede privada nós temos aí educação remota já, né? Não falamos em EAD, mas educação remota. Mas no ensino público ainda não se tem nada estabelecido, até porque nós não sabemos qual rumo vai tomar, né, o Brasil mediante a esse coronavírus. Deveremos permanecer mais em casa ou longe de casa? Acho que isso vai impactar na educação pública, porque ela agora não vai poder mais ficar, os professores vão ficar em casa e os alunos também. Vão ter que adotar talvez, um método tal qual a instituição particular já está tomando, que é a questão da educação remota, né? Isso. Até existe já um plano, né, de ação do governo de fazer o ensino remoto, mas ainda não tem as datas muito bem definidas de quando que vai começar. Parece que vai ter vai sair uma plataforma com um aplicativo online para a interface dos alunos com os professores, né, poder conversar, tirar dúvidas, mandar exercícios, essas coisas. E vai ter aulas pela televisão, pela Rede Minas, vai ter uma aula pelo estado todo, que deve ser a partir de junho. Só que a partir de junho está muito longe ainda, né? A gente, né, para ver, a gente nem sabe se a quarentena vai durar até lá, até quando que vai ser. Então E é um tempo. Parece que assim. E é um tempo super especial para conversar sobre isso, né, Stênio? Poderiam até, de repente, haver uma mobilização dos professores para usar até ferramentas como essa que nós estamos usando, o Zoom, né? Para, de repente, debater um assunto, conversar e pensar no que pode ser feito, né? É um tempo que não teria se não fosse o que está acontecendo, né? Isso tudo. Vocês pensam em, de repente, os professores se mobilizar? Sei lá, não sei, está acontecendo isso? Conta um pouquinho para nós como é que está o professor no meio de tudo isso, né? Os professores, eles estão muito divididos, né? Fica difícil de ter essa mobilização porque eles estão tendo muitas opiniões diferentes. Tá tendo aqueles professores que acham que a gente não deve ter educação remota porque ela não vai ser eficiente, ela vai ser um tempo jogado fora e que o ideal é repor tudo depois quando voltar presencial, porque, né, se tiver educação remota agora, ela vai comer a carga horária e de uma forma ineficiente. Já outros dizem que para não parar, porque o tempo parado ele é uma perda, não existe, né, um tempo neutro, e então para não parar a educação remota seria necessária. E tem um terceiro grupo que fala que assim a gente deve parar por falta de metodologia para trabalhar a educação remota, né? A gente não tem uma forma acessível de trabalhar a educação remota.
Existem esses 3 grupos de professores que eles não se entendem, assim, não conseguem chegar no acordo. Então, fica meio difícil ter uma mobilização da classe, né, como um todo, para poder agir. E tu, Estevam, assim, tu tem já uma familiaridade com a educação à distância, com as estratégias, tu já produziu material, né? Esse material que tu produziu foi para educação à distância ou presencial? Foi para educação à distância. Eu já produzi material tanto para presencial quanto para educação à distância, né? Atualmente eu produzo mais para educação à distância, né? Então, tu já Pode tem, falar o nome da plataforma? tu já tem fundamentos, né? Mesmo que tu ainda Uhum. talvez, não sei, tu não foi tutor ainda, né? Nem professor de educação à distância, não, né? Não, não, não. Isso Aí, não. tu já tem uma caminhada onde as estratégias que tu trabalhasses, né, na educação à distância, elas já te ajudam a pensar o ensino médio, né? Por outro lado, nós aqui Sim. da educação superior, né, eu já transitei um pouco, né, no ensino técnico, porque eu coordenei uma equipe de produção de material para o ensino médio. Essa é a minha referência, né? Então, eu lidei com professores do presencial que precisaram, de uma hora para outra, produzir vídeos e e-book para educação técnica. Então, eu presenciei toda essa angústia deles em produzir alguma coisa muito diferente para eles, né, na realidade, e também presenciei muita felicidade na hora de ver o resultado disso, né? Então, eu acho que nós aqui da educação superior, a gente entende que essa aproximação dessas modalidades, desses conhecimentos, eles poderiam render bons frutos, e é por isso que nós estamos querendo ouvir, né, os professores do ensino médio, os coordenadores, as pessoas que estão trabalhando nesse lado, porque nós também não conhecemos essa área. Vocês talvez, assim, você não no teu caso, mas os professores, eles não tenham esse conhecimento para de repente pensar diferente. E por outro lado, a gente está entrando, nós vamos receber alunos que são 100% online a partir de 2017, 2018, a gente já começou a receber na escola, né? Daqui a 8, 9 anos, eles vão estar todos no ensino médio. Então, tudo isso, a gente entende que nós temos que nos unir nesse momento, de repente dar um passo atrás para entender fora como vai estar acontecendo, essa realidade de solução de problemas, essa realidade que o Fórum Mundial Econômico até listou as 10 competências, né, que o mercado pede de trabalho, mas é uma forma de pensar diferente desse aluno. Então, nós estamos entendendo que precisamos nos unir, conversar, conhecer essa nova maneira de pensar do mercado e do aluno, né? E, de repente, tentar produzir algo diferente nas metodologias, né, Betânia? Eu acho que tu fala melhor sobre isso. E essa tua fala, para mim, foi muito esclarecedora, assim. A gente entendeu, assim, mais próximo as pesquisas que a gente tem feito, né, Betânia? De repente, a gente vai ter que voltar a conversar contigo, né, Estênia? É mesmo. Alguns pontos, né? Eu não sei se tu quer falar mais alguma coisa interessante para nós, aí a gente já vai encaminhando para o final, né, dessa gravação. Queres falar alguma coisa? Assim, eu não sei direito se se encaixa na pauta da conversa, né? Mas com relação aos materiais didáticos também, né? Eu vejo assim que os professores eles estão tendo muita estranheza com os materiais didáticos novos que estão vindo para trabalhar com a BNCC, né? Então, assim, até mesmo por causa dessa mistura das várias disciplinas, né, em grandes áreas, né. Aí e eu vejo assim que eles
que isso é uma forma de está sendo uma forma deles verem que eles estão ficando obsoletos, né? Assim, o conhecimento deles está ficando, a metodologia está ficando obsoleta e eles estão tendo que se reinventar, né? Se redescobrir. Exatamente. Estão tendo que desconstruir aquela metodologia antiga e, né, construir uma nova. O material didático tá jogando na cara deles isso. E agora com essa crise, né, nova e tudo, e eles tendo que pensar, né, de fazer essa discussão às pressas, né, sobre a implementação do ensino remoto. Isso aí Assim, eu o acho ensino que remoto, ele é... até acelerou um pouquinho, né? Eu acho que fez pensar, sim. Eu não sei, eu até acho que foi eu acho que positivo essa parada estratégica. sacudiu. Eu acho que teve esse lado bom, né, de ter dado uma sacudida, né, em toda a classe, né, de todos os profissionais da educação, né, então, sacudida, falar que é mostrar, olha, o que está acontecendo. Uma coisa que a gente teve tempo para discutir, teve tempo para fazer, agora, e não fez, foi enrolando, ficou procrastinando, agora a gente tem que fazer as pressas. A gente podia ter um ensino EAD bonitinho, bem planejado, tudo ali para trabalhar com isso, mas ainda tem que fazer essa coisa emergencial, né? E assim, eu acho que essa sacudida vai trazer bons frutos, né, para os próximos anos, com certeza. É isso mesmo. Não estou escutando. Não está saindo som. Está se encaminhando já para o final. Muito obrigada, Estênio, pela a tua estada aqui conosco. Betânia, quer dar um tchauzinho e a gente já vai se encerrando. Tá no mudo o teu também. Agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com a Vivi, junto a vocês, tendo que essa disponibilidade, né, muito grande e despretensiosa e né, de estar conosco em um feriado. Obrigada, né? Tenham nós como parceiras para juntos, né, não estamos num confronto, nós estamos aqui para seguirmos juntos e vermos o que é melhor para a educação. É isso. Pode falar, Vivi. O Estênio pode dar um tchau para nós e encerrar a nossa live de hoje. Né? Obrigada, viu, Estênio? Eu que agradeço, né, a oportunidade e eu estou sempre disponível, sempre que quiser, é só me chamar, né, eu vou estar aqui. E eu agradeço muito e é isso. Tchau. Tá. Muito obrigada, viu, Estênio? Até a próxima. Tchau, Betânia. Beijo no coração. Tá.